pessoal, sejam todos bem-vindos ao S-Tech Podcast. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, uma versão mais pocket. Estou trazendo aqui o Rafa Duarte, nosso Tech Lead aqui na S-Tech. Queria que ele falasse um pouquinho da trajetória dele, os bastidores, os desafios do dia a dia. Ele que está aqui no nosso time já tem um período, né? Vai beirando uns 3 anos aí de empresa. E ele esteve aqui com a gente lá no começo, né? E hoje a gente quer focar muito nessa jornada de desenvolvimento que vai muito de encontro com o crescimento da S-Tech, o que a gente está vivenciando atualmente. Então, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco de você, fica à vontade, é seu momento. Show de bola, sempre um prazer estar com você aqui. Cara, nessa jornada de tantos anos, a gente vem crescendo bastante e hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de ser Tech Lead aqui na S-Tech. Sou Rafael, para quem não me conhece. Sou desenvolvedor de software, sou formado como técnico em desenvolvimento de software. Hoje também engenheiro de software, já atuo aí na área há mais ou menos 7 anos, 6 anos nessa área de desenvolvimento de software. Atuo um pouco com a área de dados também, engenharia de dados. Então eu sou bem versátil aí nessas áreas e graças a Deus conseguindo aí aplicar essas questões aqui dentro do meu time aqui da S-Tech e com vocês, né? Legal. A sua jornada aqui é tudo meteórico ali, mas é um crescimento com a S-Tech, né? A sua jornada aqui dentro, você é um dos mais antigos aqui da equipe, né? E até o foco do nosso episódio, né? O nome, o título aqui que vocês estão vendo na thumb do episódio, né? De estagiário a Tech Lead. Eu queria que a gente trazer os recortes do que gerou esse crescimento, né? Essa curva tão rápida e acelerada ali, de começar com a gente aqui como estagiário, chegar hoje tá com um cargo ali de você tá atuando em projetos, em desenvolvimentos, né? A gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Sim. Dos nossos desafios que a gente está implementando e hoje liderando também pessoas abaixo de você, apesar da pouca idade, mas bastante experiência codando profissionalmente, né? Eu queria primeiro ali seu ponto de vista, o que era a S-Tech lá atrás, que na época nem era S-Tech, né? Era Soares Consulting quando você entrou. Passamos pela mudança de marca ali no começo de 2024. Queria ouvir de você, né? Essa jornada de buscar um emprego, uma primeira oportunidade, quais eram os desafios, as barreiras que você enfrentava naquele momento? Cara, até meio doido assim dizer, porque assim como você falou que é muito difícil esse tipo de coisa acontecer e medir como que isso foi acontecendo, pra mim também porque foi tudo muito rápido e assim, é absurdo como em 2, 3 anos, pra mim eu vivi o que, cara, talvez seja relativo a 20 anos, 10 anos de experiência, porque realmente foi um crescimento muito rápido, muito aprendizado muito rápido, tudo de forma muito densa. Eu acho que talvez por esse contexto, né, de pegar uma startup, no começo eram poucas pessoas, eu vi já a gente só nós dois sentados numa mesa, já trocando ideias de projetos novos e pegando clientes grandes até para poder fazer projeto, e só nós dois atuando ali em cima daquilo. Então talvez esse ponto de não ter braço e ter que trabalhar com o que tem foi o que mais trouxe crescimento pessoal e profissional, que fez com que essa expertise viesse muito rápido, né, de uma forma muito rápida e muito densa. E, cara, lá no começo da S-Tech, né, é muito engraçado que hoje eu sou Tech Lead aqui, mas eu comecei como minha primeira oportunidade de emprego lá, como mesmo você falou, e tava buscando uma oportunidade, tava muito difícil já de entrar no mercado de dev, porque, cara, se hoje muita gente fala que tá saturado, antes também, cara, muita demanda, muita vaga e poucos profissionais ali qualificados para preencher. Então, eu tava buscando uma oportunidade de trabalho em qualquer vertente da área. Mandei vaga para suporte, técnico TI e tudo mais, mesmo já sendo formado, mesmo já estando desenvolvendo há muito tempo software, eu não conseguia, e aí a S-Tech, né, você me chamou. E na minha primeira oportunidade ele já mostrei ali um pouco do que eu sei, porque no final das contas não é sobre saber codar bem, né? É sobre saber resolver problemas. Então eu trouxe muito esse aspecto, né, de resolução de problemas e consegui entrar. E aí, cara, desse ponto foi só crescimento, assim, a gente começou já a ver com outros olhares, porque na época a Soares Consulting, né, que era a antiga Soares Consulting, era só dados, e a gente começou a trazer, né, mais pontos ali de desenvolvimento e tudo mais, né, que é a minha área, trazendo ali aplicações mobile, aplicações web, trazendo outros pontos de vista e começando a vender isso para os clientes. A gente viu que começou a virar isso, né, de fato. Talvez venha daí também o crescimento muito rápido, né,
porque a gente combinou ali o útil ao agradável naquele momento, e foi naquele momento que a curva de crescimento começou a vir muito grande. Ao mesmo tempo que a curva de crescimento veio também crescimento da Stack, mas também veio o crescimento meu ali, né, de experiência não só na área, mas principalmente experiência de soft skill pessoal, de saber me comunicar. Eu melhorei muito minha comunicação nesse tempo, porque realmente quando eu entrei aqui eu era bem mais travado, e principalmente contato com o cliente, né? E também lidar com pessoas. Então, tudo isso em um período muito curto de tempo, que geralmente leva uma carreira para fazer, né? Quem vê você falando assim, falou agora igual uma metralhadora, né? Falou bastante informação, trouxe... Não era assim, né? 2, 3 anos atrás. Mas falando desse período, né? Estágio. É diferente quando você é desenvolvedor, seja na carreira de tecnologia ou também em outras carreiras, quando você entra em uma empresa mais estruturada, que tem uma equipe muito grande, que de fato você vai cumprir um papel específico ali dentro da operação, do processo. Tem um lado bom, que você tem mais estrutura, tem mais aparato, Sim. mas quando você cai dentro de uma startup, que era o nosso cenário na época, a gente tem que fazer de tudo um pouco ali, meio que como pato, né? Tem que trabalhar com dados, mexer com back-end, mexer com front-end, mexer com diversas stacks, porque cada hora é um tipo de projeto, um tipo de cliente. Só que para essa fase ali, esse momento de carreira, eu acho que essa resiliência é muito mais importante, até para gerar essa casca ali no profissional. Só que é nesse momento também que eu digo que separa os homens dos meninos, né? Não é todo mundo que quer pagar para ver o preço passar por isso, né? Porque de fato ali era um momento de empresa que os desafios eram maiores, né? Não eram os clientes que a gente tem hoje, por exemplo, né? Esse nível de... Esse tamanho de cliente, esse porte, hoje projetos internacionais, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco. Era outro momento, né? Era uma outra fase de empresa, tudo mais apertado, né? Braço não tinha, pessoas não tinha, Exatamente. recursos não tinha. Na verdade, era só um sonho. Era o sonho, o desejo ali, o computador, né? E naquele momento, assim como eu apostei em você, você também acreditou no projeto, né? Tanto que você está até hoje aqui com a gente, né? E cada vez mais se desenvolvendo, né? Você, sempre que eu tenho oportunidade, cito você como exemplo ali para os demais, falo de você para clientes, você tem uma troca muito boa, né? Então, a gente começou lá como estagiário, depois tivemos ali antes do encerramento do contrato de estágio, você já passou para analista, né? É isso aí. Então, como que foi esse período o que foi você acha que foi disruptivo, decisivo nessa mudança estágio para analista, esse primeiro pulo seu ali, né? Cara, eu acho que existem alguns pontos para se analisar, porque eu acho que nesse momento foi quando a gente começou a pensar, igual eu falei, né, pensar em novas soluções, além do que a gente já entregava de BI, de dados, a gente começou a pensar um pouco mais fora da caixa na parte de desenvolvimento, né? Trabalhando ali com a parte web, a parte mobile e outras vertentes, né? Que a gente às vezes nem sabia fazer, mas a gente buscava conhecimento, porque isso é algo que a gente tem muito forte. De aprender fazendo, né? Então, a gente estuda muito e é o ponto, né, do camaleão aqui. A gente às vezes não sabe, mas a gente se adapta ao cliente e no final dos contos isso faz parte do nosso portfólio. Vira um case pra gente. Então, nesse momento, a gente começou a estudar aplicações dessas novas soluções, inclusive foi aí que surgiu o Embedded. Foi nesse exato momento que começou a surgir o Embedded, né, que a gente pegou ali e começou a estudar essa implementação. E a gente começou a ver que essas coisas também podem virar. E a gente começou a desenvolver coisas que de fato agregam valor. O Embedded foi o principal exemplo disso. Hoje é o nosso principal SaaS e é uma fonte muito importante para a gente, né? Que realmente agrega muito valor a quem contrata. E para a gente é ótimo. E foi nesse momento que começou a surgir esse tipo de solução. E eu acho que você enxergou isso, os clientes começaram a enxergar que eram soluções boas e, graças a Deus, assim, a ideia já tinha, mas a gente acabou botando em prática quando eu cheguei, porque eu botei a mão de obra de dev para fazer isso, né? E acho que foi nesse momento que a gente percebeu, cara, dá pra gente escalar isso aqui, né? Esse momento da empresa dá pra escalar. Eu acho que foi nesse momento que foi o principal para poder melhorar, né? E subir tão rápido, né? Essa percepção, né, da gente conseguir ter oportunidades ali de experimentar coisas dentro de casa, validar, gerar valor para o cliente, tanto também para coisas internas nossas, eu acho que gerou esse ponto de inflexão da gente ir do ponto A para o B, tanto em maturidade com relação a nível de clientes e também mudar o posicionamento da empresa, né? Porque como você comentou, quando a gente falava de Soares Consulting,
A gente era uma consultoria de BI/Analytics. O foco era 100% em dados, né, quando você entrou. Muito por conta da minha expertise, do meu domínio na parte mais de BI, indicadores, porque eu tenho minha carreira em tecnologia, mas eu sou um cara que olha muito mais negócios, como a gente consegue com tecnologia e dados suprir necessidades ali e melhorar a performance dos nossos parceiros, né? Então eu acho que nesse momento você veio suprindo essa lacuna Sim. de unir forças de fato, né? E eu enxerguei isso que a gente poderia potencializar o nosso posicionamento como empresa, né? Voltando ali para de fato hoje a gente se posiciona, entrega, temos os squads diversos aqui dentro de casa, como empresa de tecnologia, né? Atendendo hoje vertente de dados ali com engenharia de dados, toda a parte de pipeline, entregando BI lá na ponta. E também hoje o braço ali pode dizer que é uma software house, né? Você comentou no começo da sua fala que teve dias que no escritório, no nosso antigo escritório, uma salinha lá, tava só eu e você trabalhando algumas vezes, né? Hoje a gente olha para dentro de casa, vê que já tá ficando super lotado o nosso escritório e demanda aumentando ali, e você já à frente desse time de desenvolvimento, né? É bem legal, eu acho que é satisfatório pra gente, né? Ver aquilo que era uma ideia, um sonho, você ter apostado também. Porque assim, nessa jornada, cara, você sofreu assédio de outras empresas querendo te contratar, né? Outras propostas. E você optou por estar aqui e continuar com a gente na jornada, mesmo sabendo os desafios, né? Startup, pouco recurso, é muito mais aquele dia a dia, o ambiente da gente querer fazer acontecer, acreditando no próximo passo, no próximo jogada ali do tabuleiro de xadrez, né? E hoje a gente está vivenciando essas experiências, os clientes que a gente atende, as trocas e projetos que a gente resolve. Cara, é muito gratificante para mim ver aquela semente que eu plantei lá atrás, de toda essa jornada, né? E ver o que tá acontecendo. Você vê muito isso quando o cliente ele chega aqui, ele faz um projeto com a gente. Esse, cara, é o nosso principal caso de sucesso é quando o cliente ele vem, ele faz um projeto com a gente, seja de dados, desenvolvimento, e daqui a 2 meses ele volta. E faz outro projeto, ou melhora o que a gente fez para ele, ou ele traz indicação de um parceiro dele, porque isso mostra que a gente agregou valor para ele. Sim. Porque é o que a gente sempre fala, o importante não é a gente chegar, acho que esse foi o nosso maior diferencial também, né? O importante não é a gente chegar e simplesmente entregar a tecnologia. A gente tem que ensinar ele a como usar também essa tecnologia. Sim. Esse é o nosso maior diferencial, é o nosso braço de educação também. Porque não adianta de nada a gente entregar o software na mão do cliente e não mostrar, ó, é assim que você consegue usar no seu dia a dia para que você consiga atingir esse objetivo. Que no final das contas é sempre gerar ROI. Né? O objetivo principal é gerar ROI para o cliente. Então é muito legal quando o cliente enxerga isso, vê que gerou ROI e retorna com um novo projeto. Esse é o maior diferencial. Eu escutando você, esse ponto, falando de tecnologia e gerar ROI ali, o ROI é o retorno sobre o investimento ali do cliente colocou em tecnologia, me mostra esse... Eu lembro do Rafael lá entrando estagiário, menino, né? E hoje esse nível de maturidade de estar à frente de projetos, liderando outros desenvolvedores abaixo de você, por muitas vezes eles mais velhos do que você, né? De idade ali. Mas essa questão de observar esse seu nível de maturidade. De hoje, por mais que você seja um engenheiro de software, tenha toda a sua bagagem ali voltada para código, a parte full stack, enfim, você hoje já tem essa percepção de negócios. Esse nível de maturidade de pensar a tecnologia com o cliente torna você algo ali único e um profissional que é difícil de ter no mercado, né? Por isso, de novo, né, outras empresas tentam buscá-lo, fazem propostas, mas isso vai gerando esse valor agregado para você, né? E, consequentemente, a gente subir a régua do nosso time de desenvolvimento aqui, né? Porque essa é a nossa maior dificuldade, né? Assim como você ali, quando trouxe, querendo ou não, foi lapidado, apesar de ter já esse ponto ali, foi lapidado ao longo do tempo, vem nas necessidades mesmo. Porque quando você é um desenvolvedor que está atuando ali naquele momento com poucos recursos, você precisa começar a entender um pouco de como funciona o jogo. E isso acho que foi o nosso maior diferencial e é o diferencial que a gente tenta trazer para os devs que entram aqui, né? Sim. De não... Beleza, às vezes a maioria dos devs não vão saber aqui negócios, não vão entrar sabendo, mas de pegar e lapidar e de ensinar como que as coisas são, porque isso torna o profissional muito mais valioso. Quando o dev entende de negócio. Isso é algo muito difícil de achar. É difícil. É desafiador. E o que a gente faz aqui é tentar lapidar esses desenvolvedores, porque eu sei o quão isso fez diferença para mim. Aqui, mas também faria diferença se eu saísse. Sim. Né? Então, preparado para o mercado. Preparar para o mercado. Então, eu acho que esse é um ponto principal aqui, um ponto-chave, quando a gente pensa em contratar novos desenvolvedores,
É isso, é fazer um pouco do movimento que aconteceu comigo, né? Eu brinco, né? Eu falo que o nosso time de dev é diferente, né? É. Esse olhar para negócios, contato com o cliente, comunicação, é algo que eu bato bastante na tecla de ser um ponto diferencial e da nossa cultura também, que é um dos pilares, nossa comunicação, essa questão de colaboração entre equipe, né? E assim como eu faço constantemente com você, de passagem de bastão, toda a minha curva de aprendizado, toda a minha bagagem, é a mesma coisa que você está replicando para os meninos ali que estão abaixo de você, os desenvolvedores do time, né? E a ideia é a gente multiplicar esses talentos, né? Cada vez mais ter outros Rafaéis aqui dentro de casa. É óbvio, cada um com a sua peculiaridade ali, particularidade, mas que a gente tem um time que gere valor para os clientes ali e tudo mais, né? Então, foi muito rápido essa sua transição, né, de estágio para tech. É óbvio, né, que não é uma matemática exata, não é uma equação exata que Acontece. todo mundo vai ser assim, né? Cada um tem seu tempo, né? Você tem a habilidade ali de aprender, reaprender, aplicar muito rápido, então você tem os seus méritos nisso, mas você também, uma característica, né, que eu percebo, você escuta, você tem aquela questão de, cara, se ele tá me falando faz sentido ali, a questão da ser mentorado por alguém, né, que já percorreu uma outra bagagem, ou vai te complementar em outras habilidades que você não tem. Exato. Então você tem essa habilidade também de executar ali o plano. Então isso encurtou muito essa sua curva aí de aprendizado e também de colher os resultados, né? E assim, a gente fala, do estagiário ao tech, e financeiramente também, né? Sim. Que ninguém vive de Boa ação, de, né? de boa ação, de caridade, né? É óbvio, eu tenho certeza que você ama o que você faz, você gosta de codar, você gosta de desenvolver ali, você gosta dos desafios, gosta de estar aqui com a gente, né? Mas no final do dia tem o lado financeiro também, né? E aí, essa parte melhorou também? Melhorou, graças a Deus. Porque assim, cara, a gente sabe. Porque um ponto que é muito importante de trazer, para empresa grande, você vai entrar lá como estagiário num banco, por exemplo, você vai começar lá ganhando seus 3 mil já como estagiário, que é o que você ganharia numa empresa menor como júnior, ou Sim. enfim, dependendo. Então você vai ganhar mais. Só que você tem que entender também que a experiência é muito importante, talvez mais importante do que o dinheiro. Ainda mais no momento que você está começando a carreira. Entende? Então, muitas vezes aqui eu tava trabalhando, cara, 12 horas por dia, fazendo coisas ali muito grandes, tendo muitas experiências e ganhando um salário menor. Só que eu não tava me importando com isso, porque no final das contas aquilo ali é uma experiência e também um investimento para o futuro. Eu tô acreditando na ideia, no projeto, mas se der errado, eu tô tendo uma puta de uma experiência aqui. Eu tô aprendendo muita coisa aqui. E no final das contas, isso no futuro vai me gerar muito valor. Já está me agregando valor, no futuro com certeza isso vai No futuro, retornar. barra presente, Barra né? presente vai ser retornado isso. Então, a experiência que eu ganhei assim, tanto que em 2 anos, cara, eu tive essa curva extremamente bizarra, tanto na parte pessoal quanto profissional, tanto no meu soft quanto no meu técnico. Sim. Né? Então eu acho que é muito o sobre. soft O soft perceptível. É muito perceptível para quem me conhece há tempos atrás. Mas eu acho que essa frase é muito importante, que a experiência, muitas das vezes, ele vale muito mais que o dinheiro. É claro que você não pode ficar sempre experiência. O dinheiro tem que vir em algum momento, mas a experiência é um ponto que você tem que levar muito em consideração. Porque você vê muita gente falando, se o salário é mínimo, o esforço também é. Só que, cara, se o salário é mínimo, o seu esforço vai ser mínimo, o seu salário sempre vai ser mínimo. Exato. Entendeu? É a mentalidade, né? Exatamente. Você precisa se esforçar não pela empresa, sim por você. Eu acho que o erro de quem tá tentando se recolocar, às vezes o cara exige tanta coisa, ele tá pensando só em receber, ele não pensa na questão do agregar o valor, de primeiro mostrar para depois ir lá e cobrar, né? E às vezes eu vejo muito que é um olhar interno de, cara, eu não acredito no meu próprio potencial. Sim. Porque se eu sei que eu tiver a oportunidade de comprovar que eu gero resultado, que eu performo, aí sim eu vou ter esse poder de, cara, melhor aqui, melhor assim, eu quero uma oportunidade assim. Consegue investir em um curso para mim? Quero fazer um MBA, um curso específico aqui da área, né? Cara, o empresário, ele vai querer investir nisso, né? Eu falando por mim particularmente, esse ano, uma palavra do ano pra gente é cultura, né? Que as pessoas aqui, eu não tô olhando tanto pro técnico, né? O cara, é óbvio, né? Eu quero pessoas 10 aqui no meu time, Sim. mas se o cara for 6, entender a nossa cultura, ter força de vontade, vestir a camisa, eu quero aqui com a gente, caminhando com a gente, com a S-Tech, pros próximos voos da S-Tech, né? Agora o cara é 10, não quer estar no dia a dia com a gente, não tem a cultura, não faz sentido estar aqui com a gente, né? Então eu vejo que você tem muito esse DNA da S-Tech hoje aqui. Você veste de fato a camisa, tá aqui no dia a dia, né? E você tá só crescendo, né? Então.
Os ganhos vêm em consequência em relação a isso. Exato, porque o empresário não vai ter dó de gastar com gente boa. Isso é um ponto que é muito importante, né? Porque no final dos contos ele vai estar gerando ROI para aquele empresário de uma forma muito absurda. Então, quando a gente pega profissionais aqui que, cara, tem capacidade de desenvolver projetos do zero, eles mais do que se pagam. E esses caras, eles vão ter retorno sobre isso. E o empresário não vai, no seu caso, você e tudo mais, não vai ter dó de pagar por um bom profissional. Agora, tá difícil achar hoje. O que tá muito difícil de achar. E eu não vejo que é tão difícil assim você ser um bom profissional, sabe? Um pouco a mais que você faz, você se destaca do mercado, porque o mercado não tem feito... Exatamente. Talvez vá um pouco também da cultura do brasileiro, de achar que o mundo deve as coisas a ele, né? O brasileiro tem muito disso. Então a gente vê, às vezes, cara ali se candidatando para uma vaga, a gente não sabe o que o cara faz. Primeira experiência, 10 mil reais por mês. Cara, você pode ser o Albert Einstein, só que a gente não sabe disso. Entra aqui ganhando o salário de um júnior normal, e se você mostrar que você é o Albert Einstein, você vai ganhar os 10 mil. Entendeu? Só que a gente não tem bola de cristal para poder adivinhar isso. Então é um ponto que é muito complicado e que a gente vê muito no mercado hoje, que a galera não prioriza experiência. Legal. Eu falei no papo anterior, né? Muito, muito legal o seu ponto, né? Mas a gente encaminhando aqui para o finalmente do nosso bate-papo, não o Rafa deve, né, toda a sua bagagem ali, não quero nem entrar nesse detalhe. Hoje, como tech lead ali, além de estar liderando projetos, né, qual que é o seu maior desafio hoje como um líder de área? Lidar com pessoas é a parte mais difícil e a principal de um líder, né? Você lidar com pessoas é muito difícil porque enquanto você está na sua zona de conforto ali codando, cara, os problemas estão ali com você e tudo mais, você sabe que você resolve. Se não resolver, tem o seu líder para você chamar para resolver por você. E quando você vira um líder, cara, você lidar com o dia a dia, porque assim, cada pessoa tem seu dia. Tem dia que ela tá de mau humor, tem dia que ela não tá muito bem. E aí o cliente não quer saber disso, ele vai te cobrar, ele vai bater em você, o seu chefe ele também vai chegar e vai bater em você. É você quem leva as porradas. E gerenciar pessoas é sempre algo que tem que ser muito bem pensado. E escolher pessoas também é uma parte muito difícil. É mais fácil, né? Codar, então? É mais fácil codar, mas se você codar sempre, você sempre vai ter um teto, né? Então isso não... Mas você escolher pessoas é muito difícil também. Porque você com umas entrevistas ali, algumas perguntas, usando um currículo de base, para você trazer boas pessoas, é algo que é muito complicado, porque às vezes a pessoa uma coisa se mostra completamente outra depois que entra, e vice-versa, às vezes a pessoa não sabe falar direito, tudo mais, mas quando vem para cá vê que é um cara sensacional, entendeu? Isso, a gente tem alguns exemplos disso, inclusive. Então, eu acho que essas são as duas partes mais difíceis de ser um líder. A gente toma muito cuidado com esse tech, com isso, a cultura, né? Sim. Então, a gente olha muito ali se a pessoa faz sentido estar com a gente no dia a dia, né? Porque a gente acredita muito no desenvolvimento pessoal, é um dos nossos pilares de desenvolvimento, né? Da nossa cultura interna. E é bem claro isso aqui dentro. Né? Então, a gente quer que ele... Eu não quero que o cara fique aqui com a gente um ano, eu quero que ele fique aqui 3, 4, 5, assim como você, e cresça aqui dentro, né? Sai de estagiário para júnior, de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para tech lead, líder de área, e multiplica o talento, né? E que ele faça isso por um bom gosto, né? Que ele realmente goste de estar aqui e faça isso porque ele... Claro, a recompensa tem que vir também, mas que ele goste da cultura, do ambiente que ele tá, das tecnologias que ele aprende, das experiências que ele tem aqui dentro. Isso é o mais importante, né? Isso que a gente preza bastante, né? Entendi, então, que para você é muito mais desafiador estar como lead ali, gerando outras pessoas, né? É mais fácil estar com tela preta lá, no escuro do quarto lá, resolvendo um problema, né? Mas só que são caminhos ali que você tá querendo... Porque uma coisa você faz, não quero ter esse fardo, né? E a gente vai desenvolvendo ali no dia a dia e tá acontecendo, tá funcionando. Mas eu queria agora, pra gente ir finalmente aqui do nosso bate-papo, entender futuro, né? Qual que é a sua expectativa, próximos passos aqui no médio e no longo prazo aqui na S-Tech? Cara, falando um pouco da área de desenvolvimento, né? Que é a que eu mais atuo aqui, eu acho que o importante aqui é crescer, porque a área de desenvolvimento ano passado cresceu muito. Na verdade, ela nem existia, né? E ela cresceu e começou a ser uma parte muito importante do faturamento e da venda da Stack, né? Porque a gente virou, como você falou, a gente virou quase uma software house, mas a gente entrega praticamente tudo que é tecnologia. Eu acho que esse ano a gente se tornar realmente consolidado, sabe? Cara, preciso fazer um sistema, chama lá o pessoal da ABC, o pessoal ali, a maior empresa e melhor empresa de tecnologia da ABC, chama eles para fazer aquele aplicativo, chama eles para fazer aquele site e confia que eles vão entregar um bom trabalho que vai gerar ROI e que os meninos são bons. Então, eu acho que é ser bem falado em cima dessa parte que está alinhado com o que é a Stack, que é como um todo.
desenvolvimento também. A gente espera que seja dessa forma, né? Seja esse braço muito importante para que isso aconteça. Legal. Você falou de STEC. E para você, como carreira, o que você... Como carreira? Cara, assim, a gente é muito do doido, né? A gente vai vendo o que vai acontecendo e a gente vai sempre se moldando ali. Mas eu acho que é continuar essa carreira como líder, trazer um pouco mais, tirar um pouco do operacional, trazer um pouco mais do estratégico, começar a pensar mais negócios, começar a pensar mais novas soluções. Eu acho que isso é um ponto importante que tem que ter em algum momento, que para mim é triste, né? Porque eu gosto do operacional, eu gosto de sentar na mesa e codar, mas eu sei que também, pelos objetivos que eu quero alcançar, isso é mais importante. Ser mais estratégico, né? Não é que você tem que deixar de parar de codar, né? Mas você usar o time a seu favor. A gente teve esse bate-papo no nosso alinhamento de OKR para esse ano, né? Então, ser mais estratégico e usá-los ao seu favor, né? Do nosso crescimento como empresa, né? Se não fizer isso, não escala também. Não escala, exato, né? Mas é muito legal, de novo, falando de maturidade, né? Eu ouvi ele falando de estratégia, de ROI, né? Eu tô vendo o Rafael que entrou aqui, né? Que veio com uma bermudinha lá, camiseta de time, a primeira vez que eu vi você. E eu ouvindo as palavras ROI, estratégia, o trabalho foi bem feito ali. Você ouviu a mensagem aqui e existiu a ideia, né? E tá consolidando, e de novo, o que eu puder agregar para sua vida, conto com você. Sim. Você é peça fundamental aqui no nosso tabuleiro, você sabe disso, né? Ajuda muito a gente a tirar os projetos do papel. E queria agradecer, né? Você ser esse parceiro nessa jornada aqui. É um menino que eu considero muito aí pros próximos passos de STEC. E pra gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse o recado pros devs, né, que estão buscando uma oportunidade, dicas ali que, assim como eu tive com você lá atrás, né? Eu quero que você desse seu ponto de vista pra essa galera que tá assistindo a gente. Cara, eu acho que o principal ponto que eu tenho para trazer para vocês é não aprenda tecnologia. Aprenda principalmente a gerar soluções, a trazer novas soluções. Porque tecnologia não é você sentar numa mesa e codar. A tecnologia ela já vem de muitos anos. Quando surgiu o fogo era uma tecnologia. Mas o ponto da tecnologia é gerar inovação. Então, você trazer novas ideias, você gerar inovação, acho que é o ponto mais importante. Você não ficar travado. O meu gestor me pediu para fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa da forma que ele pediu. Se você vê que tem uma solução melhor, cara, pergunta, aplica essa solução melhor, porque é isso que destaca um profissional de tecnologia. É isso que faz a tecnologia ser tecnologia. É novas ideias, é novas implementações, coisas que melhoram algo. Se você faz só aquilo que foi pedido, aquele mesmo processo de sempre, você não está sendo um profissional de tecnologia, você está sendo um tira-pedido, um pedreiro de software, que a gente chama. E eu acho que esse é o principal conselho que eu tenho para dar para os profissionais da minha área, tá bom? Então... Boa, Rafa. Apesar da pouca idade, mas muita experiência e sabedoria já no dia a dia. Porque, de novo, né, nosso dia a dia aqui, a gente resolve tanto problema, tá inserido em diversos segmentos que a gente acaba envelhecendo ali. Parece que... Passou 20 anos. Passou 20 anos, como você falou. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelos conselhos e dicas. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast.